Biografia de René Descartes. Acadêmico, filósofo, matemático, cientista, 1596-1650. O filósofo e matemático René Descartes é considerado o pai da filosofia moderna para definir um ponto de partida para a existência. Eu acho. Consequentemente, eu sou. Sinopse. René Descartes nasceu em 31 de março de 1596, em Lille-en-Touraine, França. Ele foi educado extensivamente, primeiro em um colégio jesuíta aos 8 anos, e depois graduado em Direito aos 22 anos, mas um professor influente o colocou em um curso para aplicar matemática e lógica na compreensão do mundo natural. Essa abordagem incorporou a contemplação da natureza da existência e do conhecimento em si, daí sua mais famosa observação: eu penso. Consequentemente, eu sou. Vida pregressa. O filósofo René Descartes nasceu em 31 de março de 1596, em Lille-en-Touraine, uma pequena cidade no centro da França, que desde então foi renomeada para homenagear seu filho mais famoso. Ele era o mais novo de 3 filhos e sua mãe, Jeanne Brochard, morreu em seu primeiro ano de vida. Seu pai, Joachim, membro do conselho no parlamento provincial, enviou as crianças para morar com a avó materna, onde permaneceram mesmo depois que ele se casou novamente alguns anos depois. Mas ele estava muito preocupado com a boa educação e enviou René, aos 8 anos, para um internato no colégio jesuíta de Henri IV, em La Flèche, a vários quilômetros ao norte, durante 7 anos. Descartes era um bom aluno, embora se pense que ele poderia estar doente, já que ele não tinha que cumprir o cronograma rigoroso da escola e, em vez disso, podia descansar na cama até o meio da manhã. Os assuntos que ele estudou, como retórica e lógica e as artes matemáticas, que incluíam música e astronomia, bem como metafísica, filosofia natural e ética, o equiparam bem para seu futuro como filósofo. O mesmo aconteceu com os 4 anos seguintes, que obteve bacharelado em Direito na Universidade de Poitiers. Alguns estudiosos especulam que ele pode ter tido um colapso nervoso durante esse período. Descartes depois acrescentou teologia e medicina aos seus estudos. Mas ele evitou tudo isso, resolvendo não procurar outro conhecimento além daquele que pudesse ser encontrado em mim mesmo ou no grande livro do mundo. Escreveu muito mais tarde em Discurso sobre o método de conduzir corretamente a razão e a busca da verdade. Nas Ciências, publicado em 1637. Então ele viajou, juntou-se ao exército por um breve período, viu algumas batalhas e foi apresentado ao cientista e filósofo holandês Isaac Beckman, que se tornaria para Descartes um professor muito influente. Um ano depois de se formar em Poitiers, Descartes creditou uma série de 3 sonhos ou visões muito poderosas ao determinar o curso de seu estudo pelo resto de sua vida. Tornando-se o pai da filosofia moderna. Descartes é considerado por muitos como o pai da filosofia moderna, porque suas ideias se afastaram amplamente do entendimento atual no início do século XVII, que era mais baseado no sentimento. Embora elementos de sua filosofia não fossem completamente novos, sua abordagem para eles era. Descartes acreditava em basicamente limpar tudo da mesa, todas as noções preconcebidas e herdadas, e começar de novo, recolocando uma a uma as coisas certas, que para ele começavam com a afirmação eu existo. Eu acho que, consequentemente, eu sou. Como Descartes acreditava que todas as verdades estavam, em última análise, ligadas, ele procurou descobrir o significado do mundo natural como uma abordagem racional, através da ciência e da matemática, de certa forma uma extensão da abordagem que Sir Francis Bacon havia defendido na Inglaterra algumas décadas antes. Além do discurso sobre o método, Descartes também publicou meditações sobre primeira filosofia e princípios da filosofia, entre outros tratados. Embora a filosofia seja em grande parte onde o século XX depositou Descartes, cada século se concentrou em diferentes aspectos de seu trabalho. Suas investigações em física teórica levaram muitos estudiosos a considerá-lo um matemático primeiro. Ele introduziu a geometria cartesiana, que incorpora a álgebra. Através de suas leis de refração, ele desenvolveu uma compreensão empírica de arco-íris.
E ele propôs um relato naturalista da formação do sistema solar, embora ele sentisse que tinha que reprimir muito disso devido ao destino de Galileu nas mãos da Inquisição. Sua preocupação não foi descabida. O Papa Alexandre VII posteriormente acrescentou os trabalhos de Descartes ao índice de livros proibidos. Mais tarde, vida, morte e legado. Descartes nunca se casou, mas ele teve uma filha, Francine, nascida na Holanda em 1635. Ele havia se mudado para aquele país em 1628 porque a vida na França era muito agitada para ele se concentrar em seu trabalho, e a mãe de Francine era uma empregada doméstica. A casa onde ele estava hospedado, ele planejara que a garotinha fosse educada na França, tendo combinado que ela morasse com parentes, mas morreu de febre aos 5 anos. Descartes viveu na Holanda por mais de 20 anos, mas morreu em Estocolmo, na Suécia, em 11 de fevereiro de 1650. Ele havia se mudado para lá menos de um ano antes, a pedido da rainha Cristina, para ser seu professor de filosofia. A frágil saúde indicada em sua infância persistiu. Ele habitualmente passava as manhãs na cama, onde continuava a honrar sua vida de sonho, incorporando-a em suas metodologias conscientes em meditação consciente, mas a insistência da rainha nas aulas das 5 da manhã levou a um surto de pneumonia do qual ele não podia se recuperar. Ele tinha 53 anos. A Suécia era um país protestante, então Descartes, um católico, foi enterrado em um cemitério principalmente para bebês não batizados. Mais tarde, seus restos foram levados para a abadia de Saint-Germain-des-Prés, a igreja mais antiga de Paris. Eles foram movidos durante a Revolução Francesa, e foram colocados mais tarde, embora a lenda urbana diz que apenas seu coração está lá e o resto está enterrado no Panteão. A abordagem de Descartes de combinar matemática e lógica com filosofia para explicar o mundo físico tornou-se metafísico quando confrontado com questões de teologia. Isso o levou a uma contemplação da natureza da existência e da dualidade mente-corpo, identificando o ponto de contato do corpo com a alma na glândula pineal. Isso também o levou a definir a ideia do dualismo, matéria que se encontra com a não matéria. Como seu sistema filosófico anterior dera ao homem as ferramentas para definir o conhecimento do que é verdadeiro, esse conceito levou a controvérsia. Felizmente, o próprio Descartes também inventou o ceticismo metodológico, ou a dúvida cartesiana, tornando assim os filósofos de todos nós